A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais um devocional aqui, para que nós possamos nos aprofundar na palavra do Senhor Jesus, para que nós possamos nos fortalecer, nos edificar. Pedir para os amados irmãos estar compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal, também ativar as notificações, né, para que possa estar recebendo a notificação no seu celular, no seu computador, quando eu tiver postado um vídeo novo no canal. Também avisar os amados irmãos que na descrição do vídeo tem o link do nosso ministério, das nossas redes sociais. Amém? Então vamos dar procedimento então na nossa leitura. O tema de hoje, uma genealogia desastrosa. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22:16. No primeiro século, o nome Jesus era relativamente comum. Muitos meninos tinham esse nome, que significa Jeová é a salvação. Mas houve somente uma pessoa que de fato incorporou esse nome em sua totalidade, sendo o Senhor Jesus. O anjo Gabriel disse a Maria: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Lucas 1:32. A palavra grande vem do termo grego megas, a mesma palavra que usamos para falar sobre tamanho e magnitude. Jesus seria a melhor definição de grande ou mega. Gabriel também disse que Jesus viria do trono de seu pai Davi, no versículo 32. Davi é uma figura única nas Escrituras, descrito como o salmista mais doce e um homem que buscava o coração de Deus. Mas também conhecemos os pontos fracos dele. Dois nomes ligados a ele resumem sua vida: Golias e Batseba. Golias representa a maior vitória de Davi. Batseba, a sua maior derrota. Davi era um homem falho e ainda assim foi chamado por Jesus, raiz e descendente de Davi. Apocalipse 22:16. E como Jesus estava engajado em seu ministério, ele foi referenciado como o filho de Davi. Claramente, Jesus estava conectado a ele. Então, se você pensa que ele tem uma família problemática, que você tem uma família problemática, dá uma olhada na árvore genealógica de Jesus. Alguns dos personagens mais desagradáveis que fizeram parte da genealogia mais exclusiva da história da humanidade incluem prostitutas, mentirosos, trapaceiros, adúlteros e até um assassino. O que isso nos diz? Antes mesmo de Jesus se tornar parte dessa genealogia, seus ancestrais já indicavam uma coisa fundamental: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Oração de gratidão pela salvação em Cristo. Essa declaração é digna de confiança e merece plena aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Querido Deus, agradecemos pelo Senhor Jesus, a raiz e o descendente de Davi, que veio ao mundo para salvar os pecadores como nós. Agradecemos pela sua genealogia desastrosa, que mostra que o Senhor usa todas as coisas para o seu propósito e para a glória do seu nome. Obrigado por nos amar tanto que enviou o seu único filho para nos salvar. Ajuda-nos a sempre lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós e a viver para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vemos que uma genealogia, uma família da qual nós viemos, ou uma geração da qual nós viemos, não nos define. Não é verdade? Isso não nos define. O que nos define é Deus. Ele define e redefine. A gente vai ver também a história de Abraão, conhecido como o mentiroso. Abraão, quando esteve no Egito, lá em Gênesis capítulo 12, ele vai fazer com que sua esposa se passe por sua irmã, né? E fora as outras coisas que também aconteceram no decorrer da vida de Abraão. E
quando a gente vai olhar tudo isso, a gente vai ver que isso não define Abraão. Aconteceu, fez parte da história dele, fez parte da trajetória, mas isso não define. Moisés foi assassino, fugiu do Egito para que não fosse morto ou pego pelo faraó. Ele matou um dos egípcios, sendo ali conhecido como o egípcio de dentro do castelo, da área ali do faraó, da convivência do faraó. Ele foi um assassino. Jacó, o enganador. Jacó, ele foi enganador, e hoje, para que nós possamos nos referir, às vezes, muitas das vezes, ao Senhor, a gente vai falar o quê? Senhor, meu Deus, Pai de Abraão, Isaac, Jacó. A gente vai referir como pessoas que sim, foram errantes, foram pecadoras, assim como eu e você, mas isso não definir o que eles eram. E Deus veio e redefiniu, inclusive batizou eles com novo nome, né? Abrão passou a ser Abraão, não é verdade? Então, quando a gente vai olhar isso não vai definir. E a partir do momento que Deus foi e trocou o nome dele, tanto de Abraão quanto de Jacó, trocou o nome deles, a partir de agora um novo chamado, um novo propósito. Quando nós descemos as águas, aceitamos a Jesus, que eu digo que é Jesus quem nos aceita. É dessa maneira que eu vejo. Quando Ele nos aceita, a gente tem a possibilidade de ter uma nova trajetória, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, porque foi pelo preço de sangue que Jesus veio por nós. Lá no livro de Isaías, capítulo 52, no versículo 3 e 4, vai dizer: porque assim diz o Senhor, por nada foste vendido, e também sem dinheiro serás resgatado, porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo, em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar, e lá a Síria sem razão oprimiu. A gente não pode viver na Síria, a gente não pode viver no Egito, a gente não pode viver no passado. O que nós temos que viver é uma nova criatura em Cristo Jesus e não se apegar numa perfeição que nem existe. Muitas das vezes o cristão é conhecido como chato, que se acha perfeito, e não é o que nós queremos aparentar ou transpassar, porque o que nós queremos é realmente se aprofundar na palavra do Senhor, e acabamos muitas das vezes sendo assim um pouco pedante, né? Porque a gente só fala de Jesus, essa alegria transborda dentro do nosso coração, e a gente quer que a pessoa do nosso lado vivencie, veja isso e sinta isso da mesma maneira que nós, mas não é dessa maneira que acontece. Lá em Marcos capítulo 2, no versículo 17, o Senhor vai dizer para os fariseus ali, porque os escribas olham para Jesus e falam: nossa, mas você vai se assentar com os publicanos? Esses vai comer com eles, vai beber com eles? Sim, né? Eles, uma pergunta tipo assim: por que eu não vou, né? E daí Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os são não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós sabemos que nós somos pecadores. Nós pecamos na ação, no pensar, no falar. A gente é pecador, e para honra e glória do Senhor Jesus, nós temos essa oportunidade da salvação em Cristo Jesus, que a nossa salvação é gratuita porque Jesus pagou em preço de sangue por nós. E essa graça que nós sentimos, essa graça que nós temos por Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Que nós possamos focar na nossa salvação, que nós possamos focar no que realmente é importante, no que realmente o Deus veio
para que nós possamos ter essa oportunidade, né? Deus pisou na terra aqui como ser humano, na forma de Jesus, aqui para que ele veio para mostrar para nós que ele venceu o mundo, que nós também poderemos. Não é fácil, também não é difícil, porque nós sabemos que após essa passagem que nós estamos aqui nessa terra, nós chegaremos num tempo de glória, chegaremos no nosso ponto final, não é verdade? Que é com Cristo Jesus. E foi por isso que ele veio. E a nossa descendência, o mundo, a família do qual a gente veio não nos define, os nossos erros não nos definem, e que nós possamos olhar para essa graça do Senhor, né? E que nós possamos ter essa visão de que Deus é misericordioso, ter essa visão que Deus, ele é maravilhoso e teve esse olhar de pai cuidadoso, zeloso por cada um de nós. A genealogia de Cristo nos mostra que não importa a situação, da onde a gente veio, não importa. O que importa é que, por mais errantes que nós somos, por mais falhos que nós somos, por mais pecadores que nós sejamos, o Senhor Jesus veio para trazer essa salvação, para que nós possamos ter essa oportunidade de chegar na frente de Cristo um dia e a gente poder ver Ele, e a gente vivenciar isso, a gente ver isso, porque a gente vai ver isso numa transformação também na vida de Saulo. Saulo era um dos perseguidores de Cristo, vou dizer de Cristo, porque o próprio Cristo falou: porque tu me persegues, Saulo? Porque quando você persegue um dos dele, está perseguindo a Jesus, e Jesus veio e transformou aquela vida e fez um maior pregador de toda a palavra. Ele foi o maior pastor da história. Ele foi o homem que ele mesmo fala que ele é pecador, ele é errante, ele é sim, mas para honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor olhou ele com um olhar de cuidado, um olhar de amor, e é assim que ele olha para a gente todos os dias. Por mais que nós sejamos falhos, errantes, há uma nova esperança num dia novo para amanhã, num dia novo para hoje, para o agora, para que a gente erga a nossa cabeça e fale: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu vim para adorar, eu vim para cumprir o meu propósito em Cristo Jesus, o meu passado não me define, a minha geração não me define, o que vai me redefinir a partir de agora é Deus. Ele vai me redefinir para viver o propósito que Ele tem para mim. É assim que funciona, meus amados irmãos. E a gente sente essa graça do Senhor, a gente sente este amor transbordar dentro do nosso coração quando Jesus morre na cruz do Calvário para que venha ter essa oportunidade, cada um de nós, que nós possamos ter essa oportunidade de ter essa salvação em Cristo Jesus. E não existe preço na nossa salvação, não existe momento, não existe hora, não existe minuto, não existe situação que possa mudar ou trocar a nossa salvação por qualquer outra dessas coisas que eu citei. Não tem como. Nós temos que focar na nossa salvação em Cristo Jesus, no sacrifício que Ele fez por cada um de nós, com rumo ao propósito, com rumo ao chamado, e que nós possamos ser gratos, sermos gratos pelo que o Senhor fez por nós, pela salvação em Cristo, que Ele veio ao mundo para salvar os pecadores, não foi para perfeitos, não foi para aqueles que se acham perfeitos, ou para aqueles que são sarados, aqueles que se acham... Não, Jesus veio para salvar os pecadores, Ele veio como um médico para pegar justamente esses que estão feridos, doentes, e que o Senhor Jesus possa tocar em cada coração,
tocar, renovar, estruturar e levantar, redefinir para um novo propósito. Em nome de Jesus, é essa nossa oração, que nós somos gratos ao Senhor Jesus pela genealogia que Ele veio. Nós somos gratos a Jesus pelo objetivo que Ele veio. E nós agradecemos todos os dias. E que nós possamos ser gratos todos os dias. E a nossa gratidão se demonstra através de nós sendo usado por Deus, deixar ser usado por Deus, levar a palavra, levar com amor, levar com zelo, cuidar da obra, tudo com amor ao próximo, zelar do próximo, ser aquele ombro amigo. Não é fácil, nós sabemos que muitas das vezes nós somos falhos, a gente, não somos seres humanos, Então, muitas das vezes temos que nos avaliarmos, nos sentar, pôr na ponta da caneta, eu quero mudar isso, Senhor, me muda, me transforma, me molda, Que nós somos um vaso na mão do oleiro para que Ele possa moldar, e depois de moldado, sem nenhuma rachadura, sem nenhum machucado nesse vaso, Ele possa encher com um óleo cheio da unção. Amém, meus amados irmãos? É esse o objetivo em Cristo Jesus. É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e para que nós possamos se aprofundar no estudo do dia de hoje. Se aprofundem na palavra do Senhor, 1 Timóteo 1,15 que nós lemos, Apocalipse também 22,16 que a gente leu, Lucas 1,32 também que a gente leu, lá em Gênesis capítulo 12 também. Se aprofundem na palavra do Senhor, amém? Eu vou falar para os amados irmãos, busquem mais, alimentem o teu espírito, alimentem, que ele tem fome e sede da presença, da palavra do Senhor Jesus, amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.